A Bíblia, ao longo de sua história, contém uma série de profecias que não apenas refletem a vontade de Deus para o futuro, mas também testemunham o cumprimento perfeito de suas promessas. Ao longo dos milênios, essas palavras se manifestaram de formas poderosas e incontestáveis, alterando o destino de nações e pessoas. Prepare-se para descobrir 7 profecias bíblicas que já se cumpriram, trazendo à tona o poder de Deus e o inquestionável cumprimento de sua palavra. Profecia 1. O cativeiro de Israel, Ezequiel 37, 11, 14. Em um dos momentos mais dramáticos da Bíblia, o profeta Ezequiel recebeu uma visão divina que falava da dispersão e do subsequente retorno do povo de Israel. Deus mostrou a Ezequiel um vale cheio de ossos secos, simbolizando o povo de Israel, que estava exilado e sem esperança. A profecia falava de um futuro onde, após a dispersão, Deus restauraria sua nação e reuniria seu povo. Essa profecia foi cumprida no século XX, quando Israel foi proclamado um Estado independente em 1948, após mais de 2000 anos de exílio. O povo judeu, disperso por todo o mundo desde a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., retornou à sua terra ancestral, cumprindo a visão de Ezequiel. Essa restauração, que parecia impossível, é um testemunho do poder de Deus para cumprir suas promessas, não importa o quão grande seja o desafio. Profecia 2. A queda de Babilônia, Isaías 13, 19 e 22. Jeremias 51, 2.37. Babilônia foi um dos impérios mais poderosos e temidos da antiguidade, mas os profetas Isaías e Jeremias previram sua destruição. Isaías descreveu a queda da Babilônia com detalhes surpreendentes, dizendo que a cidade seria transformada em ruínas, um lugar desolado, sem vida. Jeremias também falou sobre o fim do Império Babilônico, anunciando que seus deuses seriam destruídos e que a cidade nunca mais seria habitada. Essa profecia foi cumprida no ano 539 a.C., quando o Império Babilônico foi conquistado pelo exército de Ciro, o Grande, da Pérsia. A cidade de Babilônia foi saqueada. Ao longo dos séculos, caiu em total abandono. Hoje, as ruínas de Babilônia, que já foram uma das maiores e mais gloriosas cidades do mundo antigo, permanecem como um testemunho do cumprimento preciso da palavra de Deus. Nenhuma outra grande cidade se ergueu no local, como as Escrituras previam. Profecia 3. O nascimento de Jesus, Isaías 7 horas e 14. Miqueias 5 horas e 2. O nascimento de Jesus, o Messias prometido, foi profetizado por diversos profetas muito antes de ele vir ao mundo. Isaías, em sua profecia, disse que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, um sinal claro da natureza divina de Jesus. Miqueias, por outro lado, revelou que ele nasceria em Belém, uma pequena cidade da Judéia, algo que parecia impossível, considerando que muitos esperavam um rei poderoso que viria das grandes cidades. Contudo, como os profetas haviam predito, Jesus nasceu de Maria, uma jovem virgem, em Belém, sob condições humildes. O cumprimento dessas profecias mostrou que Jesus não veio de maneira convencional ou mundana, mas cumpriu perfeitamente o plano divino. Sua vinda ao mundo foi um marco não apenas na história da religião, mas na própria história humana, cumprindo as promessas feitas a Israel. Profecia 4. A destruição de Jerusalém, Mateus 24 horas e 2, Lucas 21 horas e 6. No coração do Novo Testamento, encontramos uma das profecias mais impactantes de Jesus, a destruição de Jerusalém e de seu templo. Durante uma conversa com seus discípulos, Jesus previu que o templo, uma das maravilhas do mundo antigo, seria destruído,
e que não sobraria pedra sobre pedra. Para os judeus da época, essa profecia era impensável, pois o templo era considerado a morada de Deus na terra. Contudo, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, sob o comando do general Tito, destruiu Jerusalém e o templo, exatamente como Jesus previu. Os romanos arrasaram a cidade, destruindo suas fortificações e incendiando o templo. O templo nunca mais foi reconstruído como antes, e Jerusalém passou por séculos de destruição e dominação estrangeira. A profecia de Jesus foi cumprida de maneira dramática, mostrando sua autoridade divina e o cumprimento das Escrituras. Profecia 5. A vinda do Espírito Santo. Joel 2:28-32, Atos 2:17-21. O profeta Joel, em suas palavras, anunciou uma era de renovação espiritual, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade. Ele previu que Deus enviaria seu Espírito não apenas para os líderes e profetas, mas para toda a população, tanto homens como mulheres, jovens e idosos. Essa profecia se cumpriu de maneira extraordinária no dia de Pentecostes, quando, após a ascensão de Jesus, os discípulos receberam o Espírito Santo de forma visível e poderosa, em um evento que é considerado o nascimento da Igreja Cristã. Durante esse evento, as palavras de Joel foram citadas diretamente por Pedro, destacando o cumprimento dessa promessa de Deus. O Espírito Santo não apenas se derramou sobre os discípulos, mas também transformou vidas e espalhou o Evangelho por todo o mundo, mudando a história da humanidade. Profecia 6. A restauração de Israel. Amós 9:14-15, Isaías 11:11-12. Os profetas Amós e Isaías falaram sobre a restauração de Israel após um longo período de exílio e sofrimento. Amós, em sua visão, descreveu um futuro onde Deus traria os israelitas de volta à sua terra e os faria prosperar novamente. Isaías também falou sobre o retorno do povo de Israel de uma maneira triunfante e gloriosa. Esses eventos se cumpriram com a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, quando os judeus foram finalmente reunidos em sua terra natal, após mais de 2000 anos de dispersão. A criação de Israel foi um evento histórico sem precedentes e um cumprimento direto das profecias de restauração que os profetas bíblicos previram. A nação de Israel foi estabelecida novamente, e o povo judeu se viu reunido em sua terra ancestral, como Deus prometeu. Profecia 7. A queda de Tiro. Ezequiel 26:13-21. A cidade de Tiro, uma das mais prósperas da antiguidade, foi alvo de uma das profecias mais detalhadas de Ezequiel. Ele falou sobre a destruição completa da cidade, prevendo que ela seria tomada por um exército estrangeiro e transformada em um local desolado, onde os pescadores secariam suas redes. Ezequiel também afirmou que Tiro nunca mais se reergueria como antes. Essa profecia se cumpriu quando Alexandre, o Grande, conquistou Tiro no século IV a.C., destruindo as defesas da cidade e fazendo com que seus habitantes se retirassem para uma ilha próxima. A cidade foi abandonada, e ao longo dos séculos, nunca mais recuperou sua antiga grandeza. Hoje, as ruínas de Tiro ainda existem, mas como um monumento à palavra profética de Deus, cumprida de forma indiscutível. Essas 7 profecias são apenas uma fração do cumprimento das promessas de Deus ao longo da história. A Bíblia é um livro que não só prediz o futuro, mas também o torna realidade. Ao olharmos para o passado e refletirmos sobre essas profecias cumpridas, somos lembrados da fidelidade e do poder de Deus. O que mais Ele tem reservado para o futuro? A história ainda está sendo escrita, e os próximos capítulos revelam ainda mais das promessas que Ele tem para a humanidade.